para um tipo de igreja em uma das últimas eras. Outros não creem que simplesmente eram 7 igrejas e as cartas servem para toda a igreja em todo o tempo, inclusive a igreja do Senhor. A igreja de Laodiceia, diferente das outras igrejas que nós conhecemos no Apocalipse, ela tem duas manifestações, duas expressões que o anjo disse à igreja, e são duas expressões que nós conhecemos. Uma delas é aquela: porque não és quente nem frio, porque tu és morno, eu vou vomitar você. E o outro texto é aquele que diz: porque tu és pobre, cego e nu. Todos nós sabemos disso, é verdade ou não é? Todo mundo que tem mais de um ano na igreja já sabe que teve uma carta dizendo isso. Poucos sabem que é para a igreja de Laodiceia. Por que, amados? Porque a igreja de Laodiceia, ela se parece muito com a igreja do Senhor Jesus do Brasil. Então vamos ler para compreender o que Deus quer falar conosco, para que você a partir de hoje diga: não, a minha identidade é com Cristo. Eu não sou de Laodiceia, eu não sou nascido e criado em Laodiceia, eu sou uma nova criatura, e eu me identifico com Cristo, não com Laodiceia. Amém? Então olha só o que o texto diz. Quem já abriu, diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, igreja. Eu sei que você não é quente nem frio. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que você está nu. Eu te dou o seguinte conselho, igreja: compre de mim ouro refinado no fogo, e você saberá o que é ser rico de verdade. Compre de mim roupas brancas, e vista-se para cumprir a vergonha da sua nudez. E compre de mim colírio para ungir os teus olhos, para que você possa enxergar. Por que eu estou falando assim com vocês? Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, eu quero destacar para você 3 ensinamentos que essa palavra traz para nós. Primeiro ensinamento, irmãos: quando nós ouvimos morno, quente, frio, nós não sabemos que essa é uma palavra específica para Laodiceia. Por que, irmãos? Há uma razão para isso ser. Nada na palavra de Deus está colocado para poder encher linguiça ou a Bíblia fica mais grossa. Não, tudo tem uma razão. Naquele tempo, a cidade de Laodiceia, ela não tinha minas de água. A água de Laodiceia vinha de outros lugares. Ela vinha de uma cidade de cerca de 200 quilômetros de distância, onde tinha uma água extremamente gelada. E as pessoas diziam que algumas doenças eram curadas quando a pessoa tinha contato com aquela água gelada. Você lembra aquela brincadeira do ano passado, de pegar um balde de água gelada com gelo e jogar na cabeça? Para quê? Para que as pessoas tivessem a ideia de como é uma determinada doença, que dá à pessoa a sensação de uma água congelada na cabeça. Mas algumas doenças são tratadas com águas geladas. Por causa disso que existe a compressa de água gelada. Não apenas compressa de água quente. É verdade ou não é? Quem já precisou fazer uma compressa com água gelada? Pegou o paninho, botou um cubo de gelo, irmão, aquilo queima, né? É impressionante. Mas essa água gelada que vinha de 200 quilômetros de Laodiceia, como se fosse daqui em Dourados, 200 quilômetros, quando ela chegava em Laodiceia, ela já não chegava tão gelada. Tinha também uma outra cidade chamada Heliópolis, onde tinham águas quentes igual Caldas Novas, e as pessoas iam para lá para também curar outros tipos de enfermidade. O que o povo teve a ideia? Que Laodiceia era uma cidade muito rica. Daqui a pouco você vai saber. Inclusive a Bíblia diz: você diz que é rico. Era uma cidade rica. O que eles falaram?
vamos então trazer as águas de Heliópolis para Laodiceia, para que as pessoas que não podem ir até lá possam também ser curadas com água morna. Só que quando essa água que era fervente, quem aqui já foi em Caldas Novas, levanta a sua mão. Irmão, tem lugar lá que a água é quente demais, né? É muito quente, é insuportável. E aí, quando essa água, eles tiveram a tubulação, os dutos, quando essa água chegava em Laodiceia, a água já não era mais quente, a água era morna. E quando as pessoas iam beber aquela água, elas sentiam ânsia de vômito. Meu Deus, que coisa horrível que a água não chegava nem gelada e nem chegava quente. A água em Laodiceia era morna. Então, quando nós começamos a entender isso, você há uma razão. Porque de um anjo não falou isso para nenhuma igreja, só para Laodiceia. Porque Laodiceia sabia que era água morna. Há muito tempo que você não toma água morna, é verdade ou não é? Só quando você estava meio ruim, alguém falou, toma água morna para poder você vomitar mal e ficar livre desse mal-estar. Irmãos, ninguém gosta de água morna, nem Deus. E a igreja brasileira anda assim, morna. Se eu não vigiar, eu fico morno. As pessoas dizem, mas pastor, cadê os milagres? Quem aqui tem mais de 40 anos na igreja? Levanta a sua mão aqui. Eu sei que é culto de jovens, mas só eu tenho mais de 40 anos na igreja. Irmão, eu fui criado a 4 quilômetros da Assembleia de Deus de Madureira, que era uma igreja ultra pentecostal naquela época. Pastor, era comum para mim ver paralítico levantar. Tem um pastor de uma igreja lá no Rio de Janeiro, a igreja Maranata, pastor Paulo César Brito, é um otorrino da Marinha, médico e pastor. E o pai dele chamava-se a Senhora de Brito. Esse pastor começou a ir na Assembleia de Deus, numa outra convenção que não é da Madureira, porque eu nunca fui da Madureira, mas eu ia lá porque era perto da minha casa. Esse pastor, a Senhora de Brito, ele fazia reuniões no meio da rua, irmãos. Enchia 300, 400 cadeiras. Eu cresci vendo isso na década de 70. Cego enxergando, paralítico levantando, gente com problema no pulmão, vomitando a doença e sendo curado no meio da rua para a glória de Deus. Agora, por que isso acontecia naquela época? Porque era uma igreja quente. Você olhava o crente na rua, pela conversa dele, você já sabia que ele era crente. Hoje você vê o servo de Deus falando, você não sabe se ele é do candomblé ou se ele é da igreja, porque a conversa é igualzinha. É futilidade, é conversa fiada. Está na rede social, não dá um glória lá na rede social. Só compartilha o que não presta, só comenta o que não presta, joga em direta para os outros, igualzinho o filho do cão. Irmão, tem que ter sua identidade. Servo de Deus não pode ser morno. E existem igrejas inteiras que Deus está vomitando, que Deus está querendo agir na igreja, mas Deus fala, eles são mornos demais, não dá não. Não dá. Cadê a palavra de autoridade que estava no púlpito? Acabou. Agora vem aqui que nós vamos orar. Vem aqui, eu estou vendo uma chave na sua mão. Nenhum profeta diz que está vendo uma enxada na sua mão para você trabalhar, irmão. Ninguém diz, eu estou vendo você saindo para jantar com a sua esposa, varão. Eu estou vendo você orando pelo teu filho de madrugada. Ninguém vê isso. Só vem entregando chave, entregando rolo, entregando casa. Tem que entregar vergonha na cara da igreja do Senhor também. Irmãos, a igreja morna, Deus não se manifesta como a igreja morna. E a igreja tem fracassado porque tem tirado a palavra de Deus e colocado entretenimento. Irmão, entretenimento é no shopping. Quer se divertir, vai para o cinema. Aqui é chamada casa de oração. Ou a igreja compreende o papel da igreja, ou ela vai ser vomitada pelo Senhor. Existem pessoas nascidas e criadas na igreja, amados. Existem jovens nas nossas igrejas que não vê nenhum de nós como referência espiritual. No máximo eles querem ser como os pastores, porque os pastores são gente boa. Mas Deus não nos chamou para ser gente boa. A palavra de Deus diz que o Senhor transforma os seus ministros em labaredas de
ser redimido, ser transformado e ser tomado pelo poder do Espírito de Deus. Deus chamou os seus discípulos e falou: vocês vão ser legais. Vai lá, agora para Jerusalém, e vocês vão ser revestidos do alto, para ser gente de primeira qualidade. Não, irmão, para que você seja cheio de poder. E a igreja que não está sendo visitada pelo poder do Espírito de Deus é uma igreja morna, é uma igreja que está recebendo as coisas de longe. Aí recebe teologia americana, recebe teologia da Europa, recebe teologia do cara que está na TV. Quando chega aqui, a coisa já está morna. E essa noite, o despertamento é para você, para a sua vida. Geralmente nós falamos assim: fala a Deus, fala comigo, Senhor. Porque a vida espiritual é tua, a vida espiritual não é da igreja. Cada um cuida da sua vida espiritual. Então, quando você chegar diante do trono, Deus vai te perguntar para a igreja, vai perguntar para você o que você fez na tua vida. Então eu não posso ser morno. Se eu sou frio, eu sou carta fora do baralho. Se eu sou morno, Deus vai me vomitar, irmãos. Você tem que decidir ser quente. Não adianta ficar em cima do muro, irmão. Todo muro tem dono. Todo muro tem dono. Nenhum muro nasceu ali. Alguém construiu aquele muro. Então quem está em cima do muro está do lado do dono do muro. Eu não estou no partido, já estou no irmão. Eu fico em cima do muro. Não, o muro tem dono. Pessoas decididas, pessoas que querem morar no céu, não são pessoas que ficam em cima do muro. São pessoas que decidem o que vão fazer de suas vidas. Segunda coisa que esse texto nos ensina, quando ele fala: vocês dizem que vocês são ricos, mas vocês são miseráveis. Por quê? Hoje, quando a gente vai comprar uma camisa, quando a gente vai comprar uma camisa boa, a gente compra uma camisa de fio egípcio. Essa aqui não é não, né? De repente alguém olha assim, né? Olha, esse aqui ele usa, não. A minha eu comprei lá em Goiânia, paguei R$30. Mas, irmãos, quando alguém quer comprar uma camisa da Dudamina, da Aramis, ela vai comprar a camisa de fio egípcio. Naquele tempo tinha a seda desta cidade lá, o Céu. Eles produziam um tipo de tecido que era tecido que só rico comprava. Só rico comprava. Com isso eles ganhavam muito dinheiro. Laodiceia, naquela época, tinha uma universidade de medicina. E além da universidade de medicina, eles tinham criado um colírio, onde as pessoas vinham de todos os países, todas as cidades ao redor, para receber aquele colírio. Você está entendendo? Então, se era dinheiro, eles tinham. Se era roupa boa, eles tinham, irmãos. Qualquer pessoa em Laodiceia andava bem vestido, porque era o único tecido que tinha lá, era um tecido muito bom. E qualquer pessoa em Laodiceia que tivesse problema de vista, era curado, porque eles tinham um colírio excelente. Já pensou que é isso, irmão? Todo mundo andava bem vestido. Eu morei nos Estados Unidos 3 anos, e uma coisa que mais me impressionou, irmão, é que lá até o mendigo fala inglês. Que coisa impressionante, irmão. O cara pedindo esmola em inglês, irmão, é uma elegância. Você vê uma criancinha de 2 anos falando inglês fluente. Eu morria de inveja daquilo. Mas, irmãos, eu tenho uma coisa que eu vou dizer. Se você fica impressionado quando o mendigo falando inglês, você fica impressionado em Laodiceia, vendo os mendigos andando de tecido da melhor qualidade. Eu imagino que lá não tinha corintiano, porque todo mal veio muito depois. Mas, irmãos, você imagina você encontrar um corintiano com uniforme do Corinthians de seda? Nem sei, olha, o pastor quase me matou aqui. Quando ele começou o culto e falou: irmãos, vamos abrir o livro de Coríntios. Eu falei: meu Deus, vai começar o culto chagando. Não, mas era Coríntios, graças a Deus. Mas, irmãos, olha só. Por que Deus está falando isso? Aí Deus vem falando: você acha que você é rico? Você é um miserável. Você acha que você enxerga muito porque oferece colírio para todo mundo? Você é um cego.
você, porque até os mendigos se vestem bem, vocês acham que estão bem vestidos? Vocês estão nus. A vergonha de vocês está exposta.